eu tenho uma mensagem que, para mim, é muito importante deixar com vocês. Indo para muitas nações, dá uma outra perspectiva das coisas. A igreja é igreja em todo lado, né? A presença de Deus é em todo lado. O louvor às vezes é diferente, mas Deus se manifesta em todo lado. Mas a igreja de Jesus está a enfrentar um inimigo que é muito subtil. E muitos dos cristãos não estão a perceber a batalha em que está inserido. Eles estão mais relacionados com ataques contra a saúde, ou contra as finanças, ou contra coisas assim físicas. Essa é a realidade. Nós somos atacados nessas áreas também. Mas estamos mais preparados para isso. Quando ataca a saúde, nós não sabemos como resistir, o que devemos fazer e tudo isso. Quando vem contra as finanças também, nós estamos mais preparados para isso. Mas há outro ataque que é muito subtil, que faz-nos quase a ficar solente, adormecido, com apatia, com falta de força, falta de ânimo. E tudo é muito subtil. E essa que eu quero abordar hoje, porque nós temos que saber como lutar contra isso também. Em Efésios capítulo 2, fala de 3 inimigos principais. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz, e vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e o espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de ira, como os outros também. Agora nós temos essas 3, curso deste mundo. Então sublinha essa palavra mundo. Depois a outra é príncipe das trevas, ou de potestades das trevas, que é o diabo. E depois a outra é desejo da nossa carne. Então a carne, o mundo e o diabo são os 3 inimigos que nós temos que enfrentar. O diabo é bastante óbvio, que todos sabem que ele é um mal de fita, não é? Ele é o mauzão, ele é o, não é? Que originou, não é? Essa maldade. E ataca-nos em várias formas, principalmente na área da condenação, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 a 11, mas principalmente 9, diz que Ele que acusa-nos de dia e de noite perante o Senhor. Então, aquela acusação, aquela condenação, é aquele ataque mais direto do inimigo. E nós temos que saber levantar a nossa escudo de fé e contrariar isso com a palavra do Senhor, que diz, não somos a justiça de Deus, Deus fez-nos justos e não há condenação para os que estão em Cristo. Nós temos que saber lidar com ataques que vêm contra nós na nossa cabeça. Principalmente aquilo que é de fora, em áreas diabólicas. A área da nossa carne é uma área que é mais pessoal, porque cada um de nós gostamos de mimos. Nós queremos que a nossa própria ser seja bem cuidado. Então, o nosso egoísmo, e essa é aquela soberba de vida, é aquela carne que querem que as coisas andam bem. Então, nós colocamos a nós mesmos em frente de todos os outros interesses, todas as outras pessoas. E é a natureza, nossa natureza é pecaminosa, porque a nossa natureza pecaminosa, o pecado tirou-nos de um foco em Deus e colocou-nos a focar em nós mesmos.
virar para dentro em vez de para fora. E é uma luta contínua, porque nós temos que negar isso, nós temos que crucificar aquela cara, nós temos que dizer não a nós mesmos para que o propósito de Deus seja realizado na nossa própria vida. E depois aquela outra, que é o curso deste mundo. Aquela palavra mundo na nossa língua portuguesa, no grego tem 3 palavras para aquilo que normalmente é traduzido mundo em português. A primeira palavra que nós temos é oikonomene, que é a palavra para a Terra, mundo significando esse planeta, essa Terra. Em Atos 17, versículo 24, fala que Deus criou os céus e a terra. Então usa essa palavra, a planeta, ok? A planeta Terra. E depois a outra palavra que é mais comum é a palavra cosmos. E essa palavra cosmos tem a ver com ordem, pensamentos, paradigmas, instituições assim organizado, né? Porque a nossa vida aqui na Terra, no mundo, tem a ver com muitos sistemas diferentes, sistema da agricultura, de comer, né? Há muitas coisas envolvidas nisso e a sociedade colabora juntos para haver ordem e fluir de comida de um lado para o outro. Tem a ver com a educação, tem a ver com a política, né, governar, preparar as coisas. Então, uma série de instituições que é chamado o mundo. O mundo funciona não sozinho, né, mas em colaboração, em ordem. E é interessante, quando Deus criou os céus e a terra, também estabeleceu esses domínios, ou essas instituições. Porque a nossa vida é uma vida social, né? E nós trabalhamos em conjunto para o bem comum. E as nações e tudo são levantadas com esse fim. Mas por causa do pecado, há uma mente tenebrosa atrás dessas instituições. Por isso diz o curso deste mundo. A palavra curso é outra palavra que às vezes é traduzida mundo. Nós temos a palavra aiones, que fala, né, um período de tempo, por exemplo. E essa é traduzido mundo em 2 Coríntios 4:4, quando fala acerca do Deus deste mundo, cegou os olhos dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho. Então, chama Satanás o Deus deste mundo. Em certas traduções usa a palavra século, que é talvez mais certo, porque é um tempo determinado. Não é planeta, ele não é Deus deste planeta, porque essa planeta, essa terra, pertence ao Senhor. Né? O pastor leu isso hoje. Né? Leu né? Ele é o Senhor de todos que habitam nesta terra. Ele é o Senhor dessa terra por criação. Satanás não criou nada, mas estragou bastante aquilo que Deus criou. E mesmo essas instituições, a forma que nós operamos, foi estragada ou influenciada pelo maligno. Então, eu tenho estado em muitos países em que todo o povo queixa do seu governo, diz que o nosso governo é corrupto, é mau e tudo isso, quase em todo lado. Diz porque é uma mente atrás dessa instituição que está a criar essa maldade, essa corrupção e tudo isso, né? Não é somente pessoas más, pessoas que, né, estão a ser usadas pelo inimigo, mas o próprio mundo, ou esse cosmos, tem a sua influência maligna. Okay? O que é o curso deste mundo é que essa fala da nossa paradigma atual, aquilo que neste momento nós estamos a enfrentar. Por exemplo, no tempo de Jesus, o paradigma, o mundo foi dominado por
tradicionalismo, em que, né, no mundo de Israel, naquele primeiro século, e todas, né, as ideias dos fariseus e o controle religioso que foi confrontado por Jesus. E aí ele diz, eu não faço parte deste mundo. Esse mundo não tem nada a ver comigo. Então, esse controle da tradição religiosa tem uma mente maligna para trás. Não é? Aquele legalismo e tudo isso. Não é? Agora, pelas mudanças que têm acontecido ao longo dos séculos, havia também vários outros paradigmas atuais. E a nossa geração também tem as suas influências. E nós temos que entender qual é a nossa influência maligna neste momento que tenta de controlar-nos, moldar-nos a sua imagem em vez de mudança radical que nós temos em Jesus. Sabe que a nossa salvação não é somente um bilhete para entrar no céu. A salvação é uma mudança de domínios. Estamos assim debaixo desse domínio do inimigo, influenciado por aquelas memes, aquelas ideias, aqueles paradigmas, controlados assim para todos a pensar da mesma forma, que é contra aquilo que Deus quer, e de repente os nossos olhos são abertos, somos convertidos de trevas para a luz. Quando Jesus falou em Mateus 5 sobre somos a luz deste mundo, é que nós temos uma missão aqui para brilhar. Para que na nossa área de influência, em vez de ser influenciado pelaquela mente maligna, nós brilhamos e afastamos aquela mentalidade e ter uma outra, né, mente, né? Mente de Cristo. Agora nós temos que avaliar mesmo a nossa situação atual. Porque, infelizmente, somos herdeiros de muito lixo. E porque nós não sabemos, às vezes, a diferença, nós aceitamos coisas como verdadeiras. Né? É o status quo, é aquilo que todo mundo pensa e aceita. Então, tem a ver com ideias, e normalmente nós usamos aquela expressão, colocamos no fim da palavra ismo para dizer que é uma filosofia, uma ideia. Então, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, em que havia muito sofrimento, principalmente aqui em Europa, o mundo abraçou mais materialismo, porque muitas coisas foram perdidas, muitas cidades bombardeadas, entraram em muita pobreza, muita miséria. Então, levantou aquela geração que queria segurar a sua vida através dos bens materiais. Trabalharam muito. Levantou a Europa como temos hoje em dia, né? de cinzas para grandes potências, né? em todos os níveis, principalmente na área econômica. Então, aquele materialismo, aquilo que o ismo atrás, é aquela segurança, a nossa vida, a nossa sobrevivência é baseada naquilo que nós temos. Não é uma segurança, por isso as pessoas agarram muito aquilo, colocam muita importância sobre aquilo que têm. E não querem abrir a mão. Né? Encontram muita dificuldade em dar ou apoiar os outros. Porque pensa só em ganhar. Outro movimento que é muito atual no nosso país é socialismo. Socialismo coloca a responsabilidade do bem do país sobre o governo.
O governo que resolve os problemas sociais. Então, a tendência é que não há muita responsabilidade pessoal, é mais responsabilidade do governo. Então, se eu estou a sofrer, eu vou culpar o governo. O governo não presta. O governo deve baixar os impostos, deve baixar os juros, deve fazer isso, deve fazer aquilo. Não é? Porque nós colocamos a responsabilidade social sobre o governo. E essa, em termos do maligno, essa leva-nos de não assumir responsabilidade pessoal. Okay? Nós culpamos os outros, culpamos outras coisas, culpamos qualquer nível, até que um ataque contra a autoridade em geral. Okay? Quer pôr todos no mesmo nível de igualdade. Mas igualdade gera, agora escute, né? Tem que ouvir-me bem, porque aquilo que eu estou a dizer, às vezes chocam. Mas igualdade cria um ambiente de contendas. Porque todos querem ser iguais, em termos de suas opiniões, tal e qual, tão válido como a opinião do outro. Né? Então, né? Há conflitos. Quando há igualdade, mesmo dentro do casamento, conflitos contínuos. Agora, eu sei que é uma vaca sagrada, essa palavra igualdade. Mas Deus tem um remédio, porque essa vem de uma filosofia grega, não vem da Bíblia. Né? Na Bíblia, nós temos que considerar os outros superior do que nós mesmos. Então, a nossa atitude é de honra, não é ser igual. Considerar o outro superior. Imagina, um mundo em que todas as pessoas têm essa atitude. Eles servem uns aos outros, eles promovem uns aos outros. Não há ciúmes, não há contendas, não há... Até que eles aprendem uns aos outros. Quando há igualdade, é como... Ok, vamos ver. É aquela... Se concordar comigo, tudo bem. Se não, não sei disso. Nem vou ouvir, nem vou aceitar. Né? Então ficamos assim, bloqueados. Há tantos problemas dentro das famílias por causa disso. Né? Mas quando nós aprendemos a honrar uns aos outros, servir uns aos outros, é outra, né, experiência. Podemos ter união. E a união não é baseada em igualdade. É baseada em honra. Né? Mas esse é um conflito, né? Porque né, essa é aquele ismo. Outro ismo que tem influenciado até que desde 25 de abril, entrou na atitudes de comunismo. Comunismo nega a existência de Deus. Ou se aceitar a existência de Deus, coloca isso como alguém que é ausente. Então, a própria pessoa tem que resolver os seus problemas. Então, há várias outras ramificações, mas eu estou somente a tirar algumas coisas que eu vejo que hoje em dia ainda nos influencia. Em termos de ismos, em termos de ideias, que faz parte da mentalidade global ou a nossa paradigma atual aqui em Portugal. A outra é catolicismo. Catolicismo, a Igreja Católica não é o problema. O catolicismo introduziu uma mentalidade que é mesmo uma ideia maligna. E essa ideia é que nós podemos ser um crente não praticante. E não vou entrar em idolatrias e tudo isso, porque realmente
essa é o menor. O pior ideia que foi inserido é que nós podemos ser cristãos e não praticar nada, não fazer nada. Nem ir à igreja. Nem participar em nada. Eu nasci cristão. Não é? Eu vou morrer cristão. É? Eu não pratico. Eu sou não praticante. Essa ideia é mesmo do maligno. Eu não creio que há cristãos não praticantes. Realmente, eu não creio. A pessoa é ou não é. E é vista pelo seu fruto. Não é? Então, mas essa é a ideia do mundo. Esse é um curso deste mundo que está a levar-nos à perdição. Que está a levar-nos a ficar fluente, adormecido, pensando que estamos tudo bem, porque ainda tenho fé em Jesus. Pratica? Não, eu não pratico, não preciso praticar. Eu tenho a minha fé. É como Tiago diz, então mostre-me a tua fé sem obras e eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Não é somente uma ideia. Fé não é somente uma ideia. É uma transformação da nossa vida. É uma salvação do mundo. Okay? Que nós não fazemos parte deste mundo mais. Nossas ideias são diferentes. Nossas convicções são diferentes. Nossos valores são diferentes. Okay? Outro ismo é humanismo. O humanismo, pronto, é muito antigo. É no 4º século antes de Cristo, não é? Por vários filósofos gregos. Mas tem uma certa avivamento nesses últimos 50, 60 anos, em que, através de ideias de nova era e várias outras filosofias que têm sugerido, em que o homem torna-se o centro do seu universo. Desta vem outra ismo, que é relativismo, em que o próprio homem, sendo o centro, sendo Deus próprio de si mesmo, determina o que é a verdade. Então, relativismo, não há verdades absolutas. Cada um determina para si o que é a verdade. E muitas discussões que surgem porque cada pessoa acha que está certo. Essas são as ideias tenebrosas. Essas são as ideias deste curso deste mundo e que para trás é o inimigo. E o mundo é tão perigoso como o diabo e como a nossa própria carne ou as multidões dos demônios. Porque o mundo vem para matar-nos espiritualmente. Tem esse objetivo, é afastar-nos da comunidade que nós temos. Né? Afastar-nos, isolar-nos, colocar-nos no centro em que nós achamos que eu estou bem. Né? E não preciso dos outros. Né? Então nós rejeitamos a autoridade da Bíblia, rejeitamos as coisas que, por natureza, sendo cristãos, por natureza, pertencem a nós, mas o inimigo cega os olhos do nosso entendimento, começa a criar uma fortaleza baseada no curso deste mundo, e a nossa luz, que é a presença de Deus, começa a diminuir, e não há mais livramento. Não há mais mudança, não há mais testemunho. Porque não há mais luz. E a luz afasta as trevas. Okay? Jesus diz, ele entra no mundo sendo luz do mundo. E ele entrou em conflitos contínuos com o mundo. Okay? Às vezes era Satanás. Em pessoa. Mas a maior parte das vezes era a mentalidade do mundo inserido na cabeça da sua geração. E, irmãos, nós temos também essa mesma luta, porque
há perseguição em ser cristão. Se nós vamos ter uma mentalidade diferente. Se nós vamos conformar com o mundo, então não há perseguição. Mas quando nós somos transformados pela renovação da nossa mente, em Romanos 12, versículo 2, e não conformar com esse mundo, há conflitos. É uma guerra. Vai ser chamado de vários nomes. Normalmente eles colocam aquela fobia assim no fim. Transfobia, homofobia, qualquer coisa. Eles vão colocar assim nomes tentando dizer somos assim. Porque é baseado naquela acusação, aquela condenação. O mundo não é nosso inimigo, nosso amigo. Okay? Há outro ismo que eu quero somente focar aqui. Quando eu estive em Líbano, eu tive a oportunidade de pregar em várias igrejas católicas. Foi dada essa a primeira vez na minha vida que fui convidado para pregar numa igreja evangélica. Fazer cultos de cura divina. Pessoas... O que é que eu disse? Católicos. Foi o arcebispo e o cardeal que abriu a porta e disse, faz favor, nós precisamos avivamento, prega aqui. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu fiquei tão chocado com a abertura do povo. Pessoas correram em frente, pessoas receberam curas, foram batizados no Espírito Santo. Incrível. Mas eu estava a falar com um grupo de católicos carismáticos, porque a língua deles é árabe. Em árabe tem uma palavra que nós temos na nossa língua também, que revela um paradigma islâmico. E essa palavra na nossa língua é Oxalá. Na sua língua é Inshallah, que significa se Deus quiser. Ok? E esse fatalismo em que nós não temos controle sobre as circunstâncias, que temos que aceitar tudo porque é a vontade de Deus. Se alguém fica doente, é a vontade de Deus. Então, essa palavra na língua, na cultura árabe, é quase no fim de qualquer frase. Dizendo Inshallah, Inshallah, Inshallah. E quando eu falei sobre isso, como um paradigma maligno, como é possível ter fé se nós rendemos a qualquer circunstância? Como é possível de mudar as circunstâncias se nós aceitar tudo como que foi de Deus? E quando ele diz isso, é como a luz abriu nos seus olhos. Diz, uau, eu digo isso quase em cada frase. Por isso estamos debaixo de tanta porcaria, tanta pressão diabólica. E andamos como é a vontade de Deus, como é o nosso destino, o nosso pronto. Temos que somente aceitar. Diz que não é para aceitar, para quebrar isso. Então essas são influências, às vezes nem percebemos o que está a controlar os nossos pensamentos e até a nossa resistência. Porque nós não temos tanta alegria no Senhor, é porque aquelas ideias começaram a roubar-nos da alegria, roubar-nos do ânimo, roubar-nos da vivência do Senhor. Porque essas ideias vêm para criar uma mentalidade de derrota e não de conquista. E que quase nem esperamos uma vida diferente. O que é possível. Por isso, irmãos, essa
esse mundo tem que ser bem entendido. Porque a ignorância não resolve nada. Não pode somente meter a cabeça na areia pensando que, pronto, se eu canto suficientemente, se eu faço o suficiente, aquilo vai desaparecer. Não. Nós temos que conhecer quais são aquelas e mudar a nossa mente. Algumas coisas que eu vejo quando a pessoa é atacada por esse curso, ou influenciada por esse curso deste mundo. Sabe que a primeira coisa que um crente experimenta é essa que eu digo isso por experiência. Porque esse curso nos rodeia. É como nós estamos no oceano. Vamos imaginar, nós estamos debaixo da água. E a nossa única salvação é um tubo que liga-nos ao barco para cima, né? Que vai dar-nos oxigênio. E nós podemos estar debaixo da água, mas se não estamos ligados com o céu, morremos. Não é? E a primeira coisa que eu, principalmente no nosso contexto, que eu vejo é que as pessoas começam a não falar em línguas. Línguas é dada a nós para a nossa própria edificação. Em Judas, versículo 20, diz que nós edificamos a nossa fé orando no Espírito. É uma ligação. Mas eu vejo a primeira coisa que acontece, e vocês podem fazer uma autoanálise disso. Vocês ainda falam em línguas? Eu falei em línguas há algum tempo atrás. Sim, não, mas é para sempre. Paulo diz, eu falo em línguas mais que todos. Todos. Falam em línguas. Amém? Porque edifica nós mesmos. Ficamos fortes. A segunda coisa que normalmente falta é a nossa vida devocional, nossa leitura da Bíblia. E que nós não temos muito tempo, lemos somente uma coisa assim, e nem concentramos, nem meditamos em mais uma leitura, e depois entramos na nossa vida, no nosso dia. A pessoa pode não comer durante um dia, 2, mas se continuar com esse hábito de não meditar na palavra de Deus, não comer a palavra de Deus, eu vou dizer, vocês vão morrer. Porque é a nossa substância, a nossa vida, nosso alimento espiritual. Não substitui a Bíblia por podcast. Faz favor, há muitas pessoas que estão a continuamente ouvir mensagens e têm uma cabeça tão confusa. Porque vai por todos os ventos de doutrina. A Bíblia é a nossa âncora. É a base da verdade. E quando as pessoas começam a substituir a Bíblia por outros livros, eu vou dizer, cuidado. Porque há muitas coisas assim, com capas que estão... Eu estava a ler um livro, né, que uma senhora me deu. Falou uma outra ideia de Jesus tão estranha. Não é? Que diz, eles não têm lido a Bíblia. Não é? Mas há muitos. Eu quero somente dar essa exortação. Faz favor. O internet não é vosso recurso de vida espiritual. Amém. Não começa a só alimentar nestas coisas e depois tu vais citar outras pessoas e não a Bíblia. Vamos memorizar a Bíblia, vamos citar a Bíblia. Mais que nós estamos mergulhados na Bíblia, mais que nós vamos ser orientados por Deus.
Porque não pode separar a sua palavra da sua pessoa. E o Espírito e a palavra são um. A outra coisa é que as pessoas começam a faltar comunhão. Comunhão é opcional. Mas eu vou dizer, eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso uns aos outros. Quando eu estou de férias, eu vou à igreja. É verdade. Eu não faço férias da igreja. Hoje, eu não estou a sentir 100%. Não é? Essas meses de trabalho têm dado cabo do meu corpo. Mas eu vou dizer, eu não falto à igreja porque não estou a sentir bem. Eu não falto isso. Eu não falto porque essa comunhão faz-me bem. É aquilo que Deus determinou na sua palavra para que nós podemos andar saudavelmente. Estar em casa porque está com... Eu não vou contar aquilo que aconteceu hoje de manhã comigo. Eu tinha toda a razão de ficar em casa. Mas eu conheço bem o inimigo e eu não vou dar lugar a ele. Eu não vou deixar aquele curso deste mundo tirar de mim convicções e valores. É outra coisa. É quando nós substituímos o nosso propósito por uma certa satisfação imediata. Um prazer imediato. Sabe que no reino de Deus há um preço a pagar, que é alto. Não é para malicos, não é para pessoas que não têm convicções. Pessoas que entram no reino de Deus sem convicção, sem conversão, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Há muitos que têm feito uma certa análise, têm isso e aceitam Jesus, mas não há convicção e caem pelo caminho. Deus é Deus da aliança. Eu fiz uma aliança com a minha esposa quase 51 anos atrás. Falta 2 semanas. Eu não acordo de manhã pensando se eu sou casado ou não. Se eu vou viver mais um dia com ela ou não. Eu já fiz essa decisão. Eu não tenho que fazer a mesma decisão vez após vezes. Agora, eu fiz essa decisão e vou trabalhar nisso. Eu vou construir uma casa. Eu vou trabalhar para o nosso bem. Vamos fazer em conjunto alguma coisa linda. É a mesma coisa com a igreja. Eu não ando assim à procura sempre de outras igrejas, Eu não faço isso porque eu sou homem da aliança. Agora eu fiz a decisão. Essa é a minha igreja. Eu vou fazer tudo para o bem dessa igreja. Eu não vou começar a distribuir os meus dízimos para todo lado e fazer isso, fazer aquilo. Não, eu fiz uma decisão. Essa é a minha casa. Vocês são os meus irmãos. Eu vou trabalhar para o vosso bem. Vamos construir em conjunto algo lindo. Não é? Eu não tenho que andar assim sempre a pensar, eu não sei, talvez eu vou mudar, talvez eu vou... Esse é o campo do inimigo. Porque aquele relativismo, aquela incerteza é o curso deste mundo. No mundo eles não reconhecem aliança. Aliança não significa nada para o mundo. Nem é uma palavra usada. Às vezes eles fazem contratos, mas é um contrato de 5 anos, um ano, com condições. Mas a aliança é para toda a vida e não tem condições. Deus é o Deus da aliança, graças a Deus. Amém? Eu não ando brincando com coisas sérias assim, porque são valores
São convicções. E acima disso eu vou construir uma vida estável. Que no fim da vida eu quero ter um testemunho. Eu quero ter um legado. Eu quero ter algo que os meus filhos podem ver e dizer, isso que eu quero ser. Mas se nós andamos assim, sempre vagueando, sempre fazendo as coisas da nossa maneira, sempre em discussão, sempre em contendas, eu vou dizer, os nossos filhos vão rejeitar isso, não querem seguir-nos. Não é? O mundo é o inimigo. E querem destruir a nossa vida espiritual. Foi interessante que o Pedro comparou batismo como a Arca de Noé. Depois entrou nesse discurso em que nós estamos na água e aquele arco está para cima da água. E essa é a nossa salvação, porque 8 pessoas, nova vida. Há muitas comparações, há muito simbolismo no meio disso. Mas Deus fez aquela conexão com a vida eterna. Né? Nós estamos, e mesmo estando no mundo, como Jesus ensinou, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não podemos facilmente mudar todo mundo. Mas se nós brilhamos no parte do mundo em que nós estamos, nós podemos influenciar e afastar as trevas. Eu posso fazer isso na minha família. Porque é o mundo mais perto. Eu posso fazer isso na minha vizinhança. Eu não fecho a porta e depois nem conheço meus vizinhos. Eu conheço todos os meus vizinhos. Ontem fizemos todo dia com vizinhos da Ericeira. Numa festa em que tivemos tanto tempo para brilhar. E foi tão engraçado. Como quando nós brilhamos, o ambiente muda. Muda completamente. Eu não vou isolar-me, não vou ficar no convento, né? Tentando de não ser influenciado pelo mundo. Não, a forma de não ser influenciado pelo mundo é afastar as trevas. É ser ativo, proativo, brilha. Ser diferente. Se tem medo de ser contaminado, então é melhor ir para uma cabana em Alasca. Feche-se e não fale com ninguém. Mas nós estamos lá. Estamos aqui. Vocês têm o vosso trabalho. Amanhã vocês vão estar no vosso trabalho. Vocês vão estar com outras pessoas. Não. Agora, nesta nova vida, tu estás na mesma circunstância que eles, mas tu tens uma ligação com o céu. Tu tens outro ar. Tu estás a respirar outro ar. Tu estás a ter outra influência. E aquela influência, né, tem potencial em mudar a história de mais alguém que está sufocando com aquela pressão do mundo, que está inundado com as pressões e tudo, que está com qualquer hipótese. Estivemos com uma senhora, a vizinha dessa pessoa. Eles têm uma casa bruta, têm 4 ou 5 casas. É uma pessoa muito bem sucedida, né? Tem e toda a família. E Deus fez uma coisa assim, um clique. Mas no tempo sozinho com ela começou a desabafar. Porque a pessoa pode ter todos os bens, mas os bens que não resolvem os problemas. Materialismo não é a solução.
Não é? E ela começou a falar das tristezas, das situações e tudo. Então ela teve aquela oportunidade de falar de Jesus. E é como a luz no fundo do túnel. Uma pessoa, por opiniões dos outros, não precisa de nada, não precisa de ninguém. Não é? Tem tudo. Mas está triste. Está sufocado. Está a morrer debaixo da água. Não é? E nós temos aquela máscara, nós temos oxigênio. E eles estão a sufocar. Isso quando nós dizemos, faz isso. Só enche. Só recebe. Só recebe. Não é? Outra coisa, eles acordam. Não é? Essa é a nossa missão aqui. Não para ser as pessoas amargas e contenciosas e cheias de complexos e situações, não. É para ser resposta para um mundo que está debaixo da água, que está condenado. No tempo de Noé, estava condenado. A água significa que estava condenado. Não é? Eu posso pregar e pregar, mas o tempo passa, desculpa lá. Mas vocês vão ser livres de mim, não é? Eu vou viajar. Mas essa que eu estou a sentir, irmãos, nós temos algo tão importante a fazer. Mas é impossível se a nossa mente continua contaminada. E pensar como todo mundo pensa. Tiago diz que amizade com o mundo e inimizade com Deus. Uau, essa é forte. Tentando ser como todos os outros, concordar com tudo que é de moda, todo pensamento progressivo e atual, e concordar com tudo. Eu vou dizer, estamos a criar inimizade contra Deus. É verdade. É um inimigo, para mim, que é o mais subtil e mais perigoso do que o próprio diabo. Pronto, ele está para trás. Ele está manipulando as coisas, mas raramente que as pessoas percebem realmente o que está acontecendo. Eu quero deixar a vocês com isso, porque eu tenho mais que posso pregar. Mas eu quero somente dar essa alerta. Eu quero chamar a vocês à ação. Não fala dos problemas, vamos mudar as coisas. Não queixa somente do governo, não entre. Não, vamos fazer diferença onde nós estamos. Nós fomos dados domínio, nós fomos dados autoridade. No lugar onde nós estamos, vamos usar aquilo que Deus nos deu para fazer uma diferença. Amém? É possível. É possível na vossa vizinhança. É possível na vossa área de trabalho. É possível. Não é? Porque Deus colocou-nos ali com essa razão. Nós estamos espalhados de margem sul de todo lado, com propósito. Se nós queremos criar somente uma coisa fechada, então é melhor todos vendem as suas casas e moram aqui em Rio Velho. Vamos criar aquela comum. Não é? Essa não é cristianismo, essa é hippies. Eu já passei por isso. Eu sei que é. Não é o ideal. Não é o propósito de Deus. Deus espalhou-nos para que a luz resplandeça. Okay? E que nós podemos fazer diferença em cada canto onde nós estamos. Amém? Vamos ficar em pé. Nós temos esse costume de convidar pessoas a orar, mas às vezes eu pergunto a mim mesmo, realmente,
há mudanças cada vez que a pessoa recebe a oração. Eu prefiro que nós crescemos na nossa fé, na nossa resolve, na nossa convicção. Tomamos principalmente com uma mensagem como essa, em vez de somente pensar que outra pessoa vai fazer algo na minha vida. Eu quero que nós assumimos uma certa posição. Não, eu vou fazer diferença. A igreja Logos precisa, cada um de vocês, de não ser espectador, de não ser somente não praticantes. Nós precisamos, para ser aquela luz que Deus mandou-nos fazer em conjunto, temos que ter a convicção que não vou andar assim, adormecido demais, com apatia, com coisas assim no mundo, na minha cabeça. Eu não vou determinar cada domingo se eu vou para a igreja ou não. Eu não vou fazer essa decisão cada semana. Eu não faço isso. Espero que vocês não fazem. Aleluia. Pai, eu dou-te graças, Senhor. Cada pessoa que está aqui, Pai, tão precioso. Tu tens trabalhado, eu conheço todos, Senhor. E tu tens feito um trabalho tremendo em cada pessoa, eu sei. Mas, Pai, eu quero que cada irmão, cada irmã, cada criança seja ativada, Senhor, seja animada, Senhor, seja com aquela oxigênio que vem do céu, aquela vida que é diferente que existe aqui na terra, Pai. Aleluia. Oh, Senhor, para que esse tempo seja um tempo de abanar, mas um tempo de acordar, um tempo de dizer: ei, eu tenho sido influenciado por esse mundo, eu tenho me conformado com esse mundo, agora não, nunca mais, eu não vou ser conformado mais. Eu vou deixar a palavra operar em mim, eu vou assumir essa responsabilidade. Obrigado, Jesus. Bendito sejas tu, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome, Pai. Em teu nome, Jesus. Te louvo. Aleluia.